Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Sistemas de Controles na Administração Pública. Nesse momento, eu estou aqui para apresentar para vocês o conteúdo que vai ser discutido na unidade 1. Vamos ao slide? Nesse conteúdo, então, nós vamos começar vendo um pouco a respeito dos aspectos da governança corporativa. Primeiro vamos discutir conceitos e princípios básicos. E vamos falar também da governança na gestão pública no Brasil. Os objetivos dessa primeira unidade é apontar os conceitos e princípios de governança corporativa, além de identificar os órgãos integrantes do sistema de controle. Quando a gente fala de sistemas de governança, no Brasil a gente está falando muito de uma reforma administrativa que se iniciou em 1995, que teve como objetivo tornar mais eficiente as atividades exclusivas do Estado, através da transformação de autarquias e fundações em agências autônomas, bem como tornando mais eficientes os serviços sociais competitivos ao transformá-los em organizações públicas não estatais, de um tipo especial, que são as organizações sociais. Essa reforma administrativa de 1995, ela trouxe mais liberdade e flexibilidade na atuação do gestor público para perseguir os objetivos previamente definidos para ele. Em contrapartida, apesar de ter mais liberdade, ele teve também que apresentar um maior comprometimento na gerência da coisa pública, aliada a uma maior cobrança, uma responsabilização, até pessoalmente, quanto aos resultados obtidos. E é a partir desta reforma que nós vamos começar a ter no Brasil o uso de um novo termo, que é o termo da accountability. Quando a gente vai discutir a accountability, a gente está lembrando muitos conceitos de governabilidade e governança. O termo governabilidade se refere às condições sistêmicas, mais gerais, sob as quais se dá o exercício do poder em uma dada sociedade, como forma de governo, as relações entre os poderes e os sistemas partidários, além de outras questões. Por outro lado, quando eu falo já de governança, eu estou me referindo à capacidade governativa em seu sentido mais amplo, envolvendo então a capacidade da ação estatal na implantação das políticas e na consecução das metas coletivas, incluindo o conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade. Para entender um pouquinho mais disso, nós vamos fazer um paralelo de como isso funciona na iniciativa privada. Na iniciativa privada, a governança corporativa apresenta um modo como as organizações são administradas e controladas, e como interagem com as partes interessadas. Quando eu falo de governança, eu estou pegando esse termo emprestado da iniciativa privada. Isso vai incluir políticas, estratégias, cultura e orienta-se pelo princípio da transparência, da equidade, da responsabilidade pelos resultados, do cumprimento das normas e da accountability. Mas quando eu vou transportar isso para a iniciativa pública, e quando falo então de governança pública, é compreendido então como capacidade de governar, capacidade de decidir e de implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população. Foco para esse final aqui, que é o mais importante. Não é só fazer políticas públicas, é atender às necessidades da população. Existe governança em um Estado quando o seu governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões que o governo toma. Então, quando o governo realmente consegue colocar em prática o seu planejamento de ações. A governança pública, nesse sentido, está ligada a relações éticas de trabalho, conformidade com as normas, transparência da sua atitude,
tem que deixar claro para todo o cidadão, e prestação de contas. Governança envolve o modo e a forma pelo qual o governo se organiza para prestar serviços à sociedade, o modo e a forma de gestão dos recursos públicos, o modo e a forma como divulga suas informações, o modo e a forma como se relaciona com a sociedade civil e o modo e a forma como constrói os arranjos e acordos institucionais necessários à implementação das políticas públicas. Então, destaque aqui para essa questão da forma como isso é feito. Não adianta somente ser feita uma política pública sem ser feito um debate, uma transparência, uma ampla divulgação do processo de elaboração dessa política pública. Então, o modo e a forma aqui são um destaque para esse tipo de relacionamentos. Vamos ver também alguns princípios. No material, o estudo vai estar muito mais detalhado, vocês têm acesso no ambiente virtual. Quando a gente fala de princípios de governança pública, eu estou discutindo relações éticas. Essas relações precisam ser pautadas por princípios que já estão previstos na Constituição Federal, por exemplo, moralidade, impessoalidade, né? Conformidade em todas as suas dimensões de todas as formas da lei, todas as formas de regimentos. Transparência, isso tem que estar claro para todos, e prestação responsável de contas. A ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão. Então, para uma boa gestão pública, precisamos de governança pública que atenda a esses princípios, e caso a gente não identifique o cumprimento dos princípios, precisamos uma mudança na gestão. A transparência pública, a gente usou o referencial teórico do Kobari aqui, que fala que a democracia deve ser exercida como se estivesse dentro de uma casa de cristal, de forma que o observador de fora pudesse visualizar e compreender e acompanhar os atos do governo. Esse conceito de transparência vem lá de Foucault. Ele fala que o estado ideal é aquele quando a gente imagina que as pessoas estão num pátio e existe uma grande torre e quem está vigiando está em cima dessa torre. Então, quem está sendo vigiado não sabe em que momento está sendo observado ou não. Esse é o conceito de transparência. Ele está muito ligado a isso, de se fazer sempre certo e deixar sempre claro que está sendo feito certo. A ideia de que o cidadão sempre vai ter poder de observar o que está sendo feito e analisar as atitudes que estão sendo tomadas na gestão pública. É muito essa mudança de paradigma, abandonando o modelo burocrático, que vai só seguir, né, os padrões burocráticos, abandonando o modelo patrimonialista, como a gente estuda no histórico do Brasil, o histórico das administrações públicas, e adotando um modelo muito mais gerencial e até mais evoluído por uma questão de governança, onde a gente vai ter assim cumprimento das normas e clareza, transparência na prestação de contas do que foi exercido. A gente vê no slide ainda que é muito limitado como a gente elabora isso no Brasil, porque no Brasil a transparência ainda está limitada às formas de publicação que são exigidas em lei. Quando a gente fala das formas exigidas em lei no Brasil, a gente vê que a Constituição Federal de 88 foi o primeiro marco, né, do caminho da transparência. Lá no seu artigo 37, aquele artigo que vai falar dos princípios da administração pública, que a gente tem até aquela sigla, né, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Depois isso foi expandido um pouco com a edição da Lei Complementar 111 de 2000, que é a que nós conhecemos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF vai falar que a transparência na gestão fiscal constitui um dos pilares da responsabilidade fiscal e tem como princípio estimular o controle social e a participação popular. Então essa questão do controle social e participação popular vão ter papel importante. A LRF vai falar da ampla divulgação dos relatórios de gestão que são elaborados todo ano, à medida que são cumpridas metas, né, estabelecidas em leis orçamentárias, e vai falar também da necessidade de audiências públicas para a participação da população do processo decisório, dos caminhos a serem traçados nas decisões públicas também. Por fim, vamos falar de uma outra lei, que é a Lei 131 de 2009, essa mais recente aí, que vai estabelecer que a transparência seja assegurada mediante a liberação na internet de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, e também por meio de discussões com a sociedade, dos planos de lei, diretrizes orçamentárias e dos orçamentos. Então essa lei aí vai trazer um novo paradigma, né, de transparência e acesso às informações.
Concluindo a questão de transparência, começamos a falar agora a questão de prestação de contas. A prestação de contas é um procedimento pelo qual, dentro do prazo fixado, o agente responsável por bens ou valores públicos está obrigado, por iniciativa pessoal, a comprovar ante o órgão ou a pessoa que é de direito e competente para apreciá-las. Essa apreciação se dá no âmbito municipal e estadual pelo Tribunal de Contas do Estado e no âmbito federal pelo Tribunal de Contas da União. As contas devem ser apreciadas, elas vão ter um resultado, elas vão ver como aprovadas com ressalvas e não aprovadas. A gente vai discutir um pouco mais isso na unidade 2, quando a gente for falar um pouco de tomadas de contas especiais. Isso é um tópico muito importante para a nossa disciplina. No primeiro momento, eu quero apresentar para vocês esse conceito de governança, como isso veio de uma coisa da gestão privada e foi para a gestão pública, e a gente vai discutir isso mais de forma extensiva e detalhada no nosso material. Então, eu convido você que faça a leitura do material de apoio e que aproveite esse material, e assim a gente dá início a esse módulo da pós-graduação. Sejam bem-vindos. Educação à distância, mudando realidades.